Oi, gente, voltamos, né? E vamos continuar naquele formato que eu expliquei semana passada. E essa semana a gente vai falar sobre mais um direito fundamental, que é o direito à vida. Direito à vida. Existir, viver, sobreviver, pagar boleto. É meio difícil definir o que é vida. Quando eu fiz essa pergunta em sala ano passado, foram essas algumas respostas que eu tive. O dicionário fala pra gente que vida é um período do ser vivo, compreendido entre o nascimento e a morte. E alguém já me disse, não tenho certeza se isso é uma música agora, que vida é aquilo que passa enquanto você está revivendo os erros do passado. Fato é que mesmo o termo vida despertando todo esse nosso lado poético, não há dúvidas quando a gente fala sobre direito à vida, certo? Agora eu quero propor para vocês uma brincadeira. Nós faríamos essa brincadeira em sala, se fosse possível, mas vamos usar os recursos que temos, né? Quem quiser pode pegar um papel e caneta para fazer as anotações e também pode ir pausando o vídeo, né? Ou voltarem se vocês não entenderem. Prestem atenção nessa história e prestem atenção na pergunta que eu vou fazer depois, tá? Mônica é uma bela mulher. Ela vive em um grande prédio. Ela usa roupas ousadas e constantemente é alvo de ataque de outras mulheres por conta disso. No mesmo prédio em que Mônica mora, moram José e Carmen. Eles são casados há bastante tempo. Carmen sofre de ansiedade e depressão, e por falta de incentivo do marido, parou com o tratamento. João, em contrapartida, está ameaçando pedir o divórcio, se dizendo sobrecarregado com a situação de Carmen. Carmen também não estava muito satisfeita com João, pois ele chegava cada dia mais tarde em casa, e isso sempre desencadeava nela uma crise de ansiedade. Cristiane, uma vizinha, um certo dia vê João saindo do andar de Mônica e imediatamente conta para Carmen, que passa a desconfiar do marido. Kleber, o porteiro, ao saber da história de Carmen através de Cristiane, diz ter uma arma à venda e que, inclusive, se Carmen quisesse, ele facilitaria o pagamento em 3 vezes. Carmen compra a arma de Kleber, sobe até o apartamento de Mônica e a mata assim que ela abre a porta. A minha pergunta é: quem é o culpado da morte de Mônica? Se vocês estiverem com papel e caneta, façam uma lista dos personagens que eu apresentei para vocês e tentem classificar de primeiro a quarto as responsabilidades da morte de Mônica. Eu vou dar um tempo para vocês pensarem, enquanto isso eu vou fazer algumas observações que eu não sei se todo mundo percebeu durante a história. João não incentivava a mulher a se tratar. Ele sabia da doença dela e ele não incentivava ela a fazer o tratamento. Somente pessoas que convivem com alguém depressivo sabem como essa doença funciona. A Cristiane, ela espalhou essa história para pelo menos 2 pessoas, né? Que é a Carmen e o Kleber, que é o porteiro. Se a história chegou no porteiro, eu acho que tinha muito mais gente sabendo dela. E Kleber, ele só ofereceu a arma para Carmen depois que ele ficou sabendo da história. E aí? Durante a aplicação dessa história, ela não era exatamente assim, eu acabei perdendo a história original, então eu fiz uma historinha aqui. Mas durante a apresentação dessa história nas aulas, né, na Guarda Mirim, eu me lembro que apenas um grupo conseguiu chegar numa resposta que eu considerei satisfatória. Foi só uma turma que conseguiu isso. Com uma dinâmica dessas e com tudo que passa na nossa cabeça enquanto a gente está ouvindo essa história, ou até mesmo depois que eu fiz essas considerações, a gente consegue entender como que as pessoas não entendem o direito à vida. O único culpado da morte da Mônica é a Carmen. E para vocês entenderem isso, eu quero que vocês entendam 2 coisas que existem no nosso judiciário. Vocês já devem ter ouvido falar isso em algum momento da vida de vocês, que é dolo e culpa. Quando alguém pensa em cometer o crime e assume o risco de cometer esse crime, arquitetando, manipulando, comprando uma arma e fazendo todo o planejamento por trás dele, ela vai estar agindo dolosamente, que é com intenção de cometer. Além de culpa, ela tem dolo. Então ela é culpada por aquilo e ela tem que arcar as consequências por aquilo. A doença dela é um agravante e, independente da doença dela, ela tem que pagar pelo crime que ela cometeu. Isso é o que a nossa lei diz. Talvez ela não vá pagar em uma penitenciária, igual as pessoas
que não possuem esse distúrbio tenham que fazer, mas ela vai ter que pagar isso perante a justiça, talvez sendo internada em uma clínica, fazendo uma reabilitação, enfim. Em contrapartida, nós temos a culpa. A culpa, ela existe em crimes em que você age por negligência, imprudência ou imperícia. Acidentes de trânsito. Ninguém sai de casa pensando em bater o carro e matar uma família. Isso é um homicídio culposo. Teve a culpa, mas não teve a intenção de matar. Lógico que se nós estivéssemos em sala, se nós tivéssemos mais tempo, nós poderíamos entrar em todos os pormenores, e são as corresponsabilidades que levaram à morte da Mônica. Mas quando a gente conta esse tipo de história, às vezes eu até fico assustada como as pessoas não entendem que o direito à vida é o principal direito que nós temos. Nada, nem ninguém tem o direito de tirar a vida de uma outra pessoa. E por incrível que possa parecer, às vezes um adultério ou uma mulher de roupa curta causa mais atenção, choca mais do que o próprio assassinato. Eu me lembro que na sala, durante uma das nossas discussões sobre esse tema ano passado, uma das frases que me marcou muito foi: talarico não tem vez. Quando nós colocamos relacionamentos afetivos acima da vida de um outro ser humano, a gente perdeu completamente a nossa humanidade. Se você, no decorrer dessa atividade, achou que a culpa fosse de alguma outra pessoa e não da pessoa que puxou o gatilho e que matou a outra, não tem problema, desde que você entenda que você estava errado. O nosso judiciário também entenderia dessa forma. Existe a responsabilidade do Kleber que vendeu a arma num país onde é ilegal ter arma? Sim, mas quem é o culpado, quem é o causador do assassinato foi a Carmen, tá? Não se esqueçam disso. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Mas também quero lembrar vocês que não conseguimos definir especificamente vida, né? Chegamos a alguns consensos sobre o que é vida, mas eu gostaria que você aí sozinho na sua casa pensasse o que é vida pra você. Foi proposital que eu trouxe esse assunto hoje, porque eu quis muito entrar nessa questão de dolo e de culpa e explicar pra vocês o que isso significa, porque tivemos uma decisão inédita no nosso país essa semana em relação a estupro culposo. E basicamente ele quer dizer que a pessoa que cometeu o estupro, ele cometeu por negligência, imprudência ou imperícia. Ele tropeçou e estuprou a menina, eu acho. Não sei exatamente o que aconteceu. Essa decisão está sendo revista graças a muitas pessoas sensatas que nós temos no nosso país. Mas eu quis levantar isso para vocês porque também vai ser um dos nossos próximos temas. Nós vamos falar sobre feminismo, direito da mulher. Sempre historicamente falando, né? Mas é uma referência tão atual, é uma discussão tão importante que eu quis trazer para vocês entenderem, né, o que isso significa. A atividade da semana. Estou montando um grupo de WhatsApp com todo mundo que me mandou os vídeos, que eu acho que vai facilitar a nossa comunicação, vai ser melhor para vocês tirarem dúvidas, né? E em grupos não fica ainda aquela mensagem automática que foi para vocês, tá? Então é mais fácil a gente conversar no grupo. Tem alguns que pegaram países repetidos, eu vou ter que resolver isso, mas aí eu vou conversando com cada um de forma individual. E para essa semana eu quero que vocês pesquisem um pouquinho sobre a estrutura política do país. Vocês vão pesquisar se o país tem um presidente, se ele tem um ditador, se ele tem uma rainha, se ele tem um primeiro-ministro. Eu quero que vocês pesquisem isso, quero que vocês pesquisem quem é e qual é a vertente dele. Por exemplo, nós temos no Brasil o Bolsonaro e ele é de direita. No decorrer das próximas aulas, vamos pegando cada vez mais outros temas e talvez outros direitos também, tá? Pra no final a gente poder montar tipo um dossiê de cada país, tá? Que vai ser bem legal. Pra nossa próxima aula eu tenho em mente duas coisas que eu falei. Primeiro, que nós nessa aula não definimos o que é vida, e eu gostaria que vocês pensassem nisso.
E segundo, que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. E o tema da nossa próxima aula ainda vai ser direito à vida, e nós vamos falar sobre aborto. Espero que vocês tenham assistido até aqui, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima.